Olá, bem, vamos hoje para a aula número 33, tá? Do curso de Produção de Água em Pequenas Bacias Hidrográficas. Eu sou o professor Valente da Faculdade da Água. Vamos aproveitar no vídeo anterior, na aula anterior, nós estávamos comentando a respeito das relações entre chuva, interceptação, chuva no solo, infiltração, e calculamos a retenção e depressão, calculamos, tá? Usando o conceito de retenção e depressão, calculamos a influência de terraços na retenção de volumes de água que chegam a pequena bacia por precipitação por chuva. Vamos aproveitar essa ideia de chuva, interceptação e infiltração e nós falamos na aula passada que fizemos inclusive o cálculo imaginando uma pastagem, imaginando uma encosta com pastagem, e nessa encosta com pastagem a gente nós colocamos dois terraços espaçados mais ou menos 10 metros um do outro, e fizemos um cálculo a respeito do comportamento desses dois terraços quando essa encosta recebe uma chuva de alta intensidade. Bem, vamos imaginar que essa encosta agora esteja toda coberta com vegetação florestal. Então, é uma floresta natural bem consolidada. Então está aqui aquele esquema anterior naquela encosta, mas a encosta agora com uma mata coberta, com uma mata natural bem estabelecida, com árvores, com subbosque, etc., e com já de alguns anos, né? Pode ser uma mata secundária, mas com vários anos já de implantação e que já tenha atingido tinha conseguido fazer alterações substanciais na superfície do solo onde essa mata está ocupando. Bem, vamos pegar algumas informações assim, para você. Vamos continuar aquela nossa ideia. O meu valor, 60 milímetros por hora em 20 minutos, quer dizer, uma chuva de alta intensidade. Uma chuva de 60 milímetros por hora em 20 minutos é uma chuva, nós falamos na aula anterior, que é uma chuva forte. Agora vamos ver uma interação, uma mata natural dessa, bem estabelecida, dependendo das espécies florestais, copas bem frondosas, tá? Dependendo do tipo de folha, dessas árvores e dos arbustos que estão sobre a superfície do solo, camadas de detrito sobre o solo. Então essa floresta é capaz de reter por interceptação até mais do que isso, mas vamos pegar 15%. Que nessa situação, essa floresta é capaz de interceptar 15% dos volumes de chuva que chegam até ela e devolver esses volumes de chuva para a atmosfera. Quer dizer, a interceptação, o conceito é assim, a água que não vai chegar na superfície do solo, ela volta por evaporação, tá? Ela volta para a atmosfera. Bem, e a velocidade de infiltração? Velocidade de infiltração de uma mata dessa bem estabelecida, tá? Já bem estabelecida demais, já há alguns anos, inclusive houve uma alteração no perfil do solo, aumentou a quantidade de matéria orgânica, por sistema radicular que penetrou nesse solo, muitas raízes morrem, e aí ela vai aumentando a quantidade de matéria orgânica que se sente no perfil do solo. Então, uma boa profundidade de perfil do solo já está com um teor relativamente alto de matéria orgânica, que já mudou a estrutura do solo, a estrutura física do solo, já modificou. Então, isso trouxe para essa região uma velocidade de infiltração alta, de 55 milímetros por hora, tá? Que é uma velocidade de infiltração muito alta. A infiltração na pastagem que nós vimos anterior, nós falamos de 12 milímetros por hora, que é comum. É comum em pastagens mais degradadas, nessas regiões montanhosas, que a velocidade de infiltração seja de 12 milímetros por hora, ou até menos. Chega a dizer até menos que 12 milímetros por hora. Tá? Bem, vamos iniciar então a nossa história dessa maneira, usando esses dados que estão aí. Então, olha, nós vamos a quantidade de chuva nós já falamos lá, então já falamos que vamos só repetir rapidamente aqui, milímetros por hora, dividido por 60 minutos por hora, tá? Multiplicado, se multiplica isso por 20 minutos, é a mesma coisa, por 20 minutos é a mesma coisa que o dado é o mesmo, então nós temos 20 milímetros. Essa chuva traz essa quantidade de água, coloca essa quantidade de água acima dessa floresta. Bem, olha, se a quantidade CS é que vai mudar bastante. Ó, eu tenho 20 milímetros
20 milímetros, eu vou. A interceptação é de 15%. Então eu tenho 0,85 é que pode chegar. 15% fica 85% dela. Então eu tenho 17 milímetros, é a quantidade de chuva que está chegando à superfície. O CS, a quantidade de CS é de 17 milímetros. Bem, o QI, a quantidade infiltrada é 55 milímetros por hora, dividido por 60 minutos por hora, vezes 20 minutos, vai dar 18,33 milímetros. Então essa velocidade alta, a velocidade alta de infiltração, ela é capaz de absorver 18,33 milímetros. Olha, primeira conclusão. Olha, se a quantidade de água infiltrada pela velocidade pode ser de 18,33 milímetros, tá? Nesse período de 20 minutos, e se está chegando só a 17 milímetros, o CS. Então, se o CS, se essa quantidade, a quantidade CS é maior do que a capacidade, né? A quantidade CS é menor. É menor do que a quantidade infiltrada, tá? Então você não tem escoamento superficial. Então a enxurrada é igual a zero. Então você não tem enxurrada. Então, maravilha, né? Maravilha. Então a mata natural tem essa função, por causa do seu alto grau de velocidade de infiltração. Mas, como às vezes nós não temos só vantagens, na natureza a gente tem sempre vantagem, desvantagem, alguma coisa. Dificilmente algum comportamento tem só vantagens, né? Em certo momento ele pode trazer uma certa desvantagem. Aqui também não é diferente. Nós temos alguma mata natural, temos que tomar um pouco de cuidado de não ficar muito entusiasmado inicialmente com esse comportamento dela, tá? Então nós temos que discutir isso de maneira bem racional. Tá? O que acontece? O que acontece com essa quantidade de água que infiltrou no solo? Então vamos ver o que acontece com essa quantidade de água que agora. Nós temos uma quantidade de água que penetrou no solo. Vamos ver o que acontece. Então, 17 milímetros foram. 17 milímetros, pronto, acabou. 17 milímetros nós já sabemos que foi. Bem, então vamos ficar por aí, vamos desmanchar isso aqui e vamos ficar só com a quantidade. Vamos ficar com a quantidade de água que penetrou no solo. Para ver o que acontece agora para frente. Então vamos ficar com assim, o QS, vamos ficar assim, o CS, nós já vimos 17 milímetros. Tá? Para essa chuva aqui, nós conseguimos colocar no solo, com essa velocidade de infiltração, 17 milímetros. Quando é a situação do solo? Vamos ver a situação do solo. Capacidade de campo desse solo é de 0,8 milímetros por centímetro. Já discutimos isso quando falamos de umidade do solo, né? Esse assunto já foi discutido. Na época falamos de umidade do solo. Situação no momento da chuva. Situação no momento da chuva. Então, capacidade de campo, situação no momento da chuva. 30% da capacidade de campo. Então, naquela hora que choveu, o solo estava, quando ele recebeu essa chuva, ele estava com 30% da capacidade de campo.
e profundidade de raízes 300 centímetros. Essa é a condição existente nessa mata natural. Então, a capacidade de campo desse solo aí é de 0,8 milímetros por centímetro, tá? A situação no momento, quando começou a chover, o solo estava com 30% da capacidade de campo. E essa vegetação arbórea é capaz de explorar 3 metros de profundidade, 300 centímetros. Essa camada de 300 centímetros pode ser bastante explorada. A água que estiver aí, a planta está conseguindo retirar. Abaixa. Bem. A quantidade, vamos calcular assim, a quantidade na capacidade de campo. Então eu tenho aqui, ó, 0,8 milímetro por centímetro, tá? Tirar esse parênteses aqui, acho que não precisa desse parênteses, vou tirar isso aqui fora. Então 0,8 milímetro por centímetro vezes 300 centímetros, né? E a profundidade, isso é igual a 240 milímetros. Então essa é a quantidade de água, se o solo estiver na capacidade de campo. Nessa profundidade ele tem, né, ele está retendo 240 milímetros de água. Bem, a umidade atual, quantidade atual, eu tenho 240 milímetros vezes, tem só 30% essa capacidade de campo, tem só 30%, então 0,3, então dá 72 milímetros. 72 milímetros. Então, ó, aí que pode ter 240, tá? No final do período de seca, tá? A planta retirou bastante água, tá? Tem essas vegetação arbórea tem boa capacidade de tirar água do solo, tirou. Então, no final, ele está retém apenas 72 milímetros. A deficiência de umidade natural, que nós vimos também lá naqueles vídeos lá sobre umidade do solo, a deficiência de umidade natural, então é o seguinte, olha, eu tenho a capacidade de 240, mas eu só tenho 72, desculpa, então 168 milímetros. Essa é a deficiência da umidade natural. O que quer dizer isso? O que quer dizer deficiência de umidade natural? Quer dizer o seguinte, olha, enquanto a quantidade de água que entra no solo não for de 168 milímetros por hora, esse solo não volta à capacidade de campo. Para ele voltar à capacidade de campo, nós temos que colocar nesse solo 168 milímetros de água. Então a infiltração teria que ter capacidade de fazer isso. Bem, então, que quantidade? Então a chuva, choveu 17 milímetros, tá? Olha, 117 milímetros. Olha, choveu muito intenso, a floresta tem uma grande capacidade de absorver isso, porque a velocidade de infiltração desse solo é alta, nessa condição. Mas essa água que conseguiu colocar por interior do solo, 17 milímetros, nós calculamos, está muito longe, né? Está muito longe de satisfazer a deficiência de umidade natural do solo. Então não há nenhuma possibilidade, nessa situação, de a água continuar descendo para o aquífero. Olha, tem o que poderia acontecer para colocar esse solo na capacidade de campo? Então, vamos contar o número de chuvas, número desse tipo de chuva. Se for chuva iguais a essa, número de chuvas para colocar na capacidade de campo. Número de chuva necessário. Então você teria, olha, 168 é a deficiência. Se você divide por 17, que é o que cada chuva dessa pode colocar no solo, então você tem 9,88. Ou seja, você precisaria de 10 chuvas. Precisaria em torno de 10 chuvas, né? Vamos arredondar isso aqui, você precisaria de 10 chuvas. Só depois de 10 chuvas iguais a essa, o solo voltaria à capacidade de campo. E daí para frente, depois de chegar à capacidade de campo, a água que penetrar no solo, depois da capacidade de campo, ela continua descendo o perfil. Inclusive nessa capacidade de campo,
a velocidade básica de filtração talvez não seja os 55 milímetros por hora, que eu estou trabalhando aqui com a velocidade mais ou menos média. Pode ser que nessa situação de capacidade de campo eu já não consiga colocar mais 55 milímetros por hora, que esse valor, a curva de velocidade de infiltração cai. Mas vamos admitir que continue sendo 55 milímetros por hora. Então você precisaria de em torno de 10 chuvas para isso. Né? Enquanto você não tivesse essa quantidade de chuva, e o pior ainda, se não houver uma continuidade de chuva, tá? Nesse período, se isso não for, a chuva passar a ocorrer iguais a essa, ou chuvas menores do que essa, mas tiver uma chuva constante, se houver um intervalo, aconteceu uma chuva dessa, aí tem um intervalo de uma semana entre uma chuva e outra. Essa quantidade de 17 milímetros que penetrou do solo pode praticamente ter transpirado todo ele. Então o solo voltou a ter deficiência de umidade natural de 168 milímetros. Então, é importante para abastecimento, a primeira observação, nós vamos fazer essas observações várias vezes no futuro. Primeira observação, para que você tenha abastecimento de aquífero, você precisa de ter chuvas de intensidade alta, ou de média para alto, e que sejam repetidas, para que essas chuvas encontrem o solo e na capacidade de campo, bem próximo da capacidade de campo, para que a quantidade de água infiltrada nessa situação possa descer no perfil do solo, não ser retida essa camada e ser transpirada. Então são observações que a gente por isso que a gente veio tateando conhecimentos, tá? Para a gente chegar ao ponto de começar agora, já falei nos vídeos passados, nós vamos começar a embolar esses conhecimentos, interagir esses conhecimentos, jogar um conhecimento contra o outro, tá? Para que a gente possa entender realmente como funciona uma pequena bacia hidrográfica para a produção de água e que a gente possa, observando o comportamento dela, com todas as informações que a gente já tem, a gente começar a tomar decisões, tá? De o que fazer, tá? E simplesmente não passar a receber regras. Se você é um técnico de campo, que tem a possibilidade de, por exemplo, dar assistência técnica a pequenos produtores rurais, tá? E que tem pequenas bacias, ou estão dentro de pequenas bacias, ou possuem pequenas bacias dentro de suas propriedades, e estão com problema de água. E ele disse isso para você: olha, eu estou tendo problema de água para abastecer a minha propriedade na época de seca. Se você for lá e simplesmente disse para ele: olha, cerca não sei quantos metros em torno da nascente e tantos metros um de cada lado do curso da água, pronto, acabou. Não, se você fez isso, tá? Desculpe, você não atentou para os conhecimentos hidrológicos, tá? Que pode explicar o comportamento desse tipo de conselho que você deu. Tá? Então, o que nós estamos querendo fazer é dar a você, que é técnico de campo, que está trabalhando lá, os conhecimentos necessários para você dar conselhos para o produtor rural dentro de uma lógica do comportamento hidrológico da pequena bacia hidrográfica. E tem mais ainda, você vai ter que fazer um bom estudo dessa pequena bacia hidrográfica, porque as bacias hidrográficas têm especificidades. Regras gerais, tá? São apenas um arcabouço, tá? Para que dentro dessas regras gerais você entrar dentro desse arcabouço e escolher, em função do comportamento da sua pequena bacia, quais são as tecnologias ou quais são os comportamentos que você vai ter que tomar para que você possa fazer com que essa pequena bacia venha a ser uma unidade boa produtora de água. Então, olha, nós vamos continuar discutindo esse assunto, discutindo vazão, tá? Nós vamos nas próximas aulas falar um pouquinho sobre hidrógrafo, como calcular quantidade de enxurrada. Nós falamos aqui em quantidade de enxurrada, como calcular a quantidade de enxurrada, como é que você vai medir vazões, o que você precisa de ter de um córrego para que você comece a entender qual é o comportamento da bacia quando ela está recebendo chuvas fortes. Por hoje é só, muito obrigado e até lá.